Olá, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo. Pessoal que está entrando agora, sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa, do Instituto Editora Cíntia Chiarelli, com os nossos professores, os nossos alunos da formação em biodecodagem. Vocês que estão entrando agora, já vou falando para vocês. Encaminhe o aviãozinho para outros colegas, para outras pessoas, para que possam também estarem aqui conosco hoje. Bom, nós estamos organizando uma série de lives. Nós já tivemos uma live no dia 18 de julho. Para quem não viu, ela está aqui no nosso feed gravada. Foi uma live com o professor Christian Flesch, onde nós falamos do câncer do pulmão, emoções e conflitos que desencadeiam a doença. Depois nós tivemos, no dia 25/7, uma live com 3 profissionais que fazem a formação em biodecodagem, que foi a doutora Cláudia, a Ciomara, a fisioterapeuta, e a terapeuta Paula Ana, falando sobre o câncer de mama e a biodecodagem. No dia 1º de agosto, semana passada, nós também tivemos mais uma live com 3 profissionais que também fazem a formação, falando sobre câncer e identidade, encontros e desencontros de quem somos. Nós participamos dessa live com o Dr. Alexandre, com a Tatiane, terapeuta, e com a Natália, fisioterapeuta. Essas 3 lives que eu mencionei, elas estão aqui no nosso feed, gravadas à disposição para aqueles que não puderam estar conosco naqueles momentos ao vivo, possam então ouvi-las, vê-las e trabalhar com essa riqueza de conhecimento que nós estamos entregando a vocês. Hoje nós teremos a live com a professora Gladys Helena Tobar. Ela é médica homeopata, residente na Colômbia e professora da formação em biodecodagem aqui no Brasil. O tema da nossa live hoje com a professora Gladys será os tumores cerebrais, por que um conflito vai para o cérebro? Todas estas lives, elas fazem parte de um momento de troca de informação para que vocês entendam a importância e a necessidade de como a biodecodagem atua em qualquer tratamento como uma terapia integrativa, como uma abordagem integrativa a qualquer tratamento que os pacientes e os clientes estão aí em acompanhamento médico, em acompanhamento quimioterápico. Então, é um momento mesmo de vocês colocarem esse aviãozinho ali em disparada. Não é nem um aviãozinho, em jato. Vamos enviar um jatinho para todos e todos os seus colegas e amigos, para que eles possam ouvir aqui, então, hoje, um pouquinho da professora Gladys. Agradeço a todos que já estão aqui e eu vou, então, encaminhar o convite à professora Gladys Helena Tobar e também à nossa tradutora oficial, a Geórgia. Vou lá, então, chamar aqui a professora Gladys. Também vou mandar um convitinho para a Geórgia. Olá, Gladys. Olá, olá. Oi, boa tarde, Cíntia. Olá, tudo bem? Aqui para nós é boa noite. A sua câmera está um pouquinho ao contrário. Agora nós estamos te vendo de ponta cabeça. Assim como a gente sente quando falam do câncer, né? Exatamente. Você tirou essa informação, essa palavra agora é da minha fala, assim, porque eu ia dizer exatamente isso. Quando nós nos deparamos com uma doença como o câncer, a nossa vida vira mesmo, né, Gladys, de ponta cabeça, né?
faz exatamente isso aqui. Bom, para quem está chegando agora, nós acabamos de receber aqui na nossa live a professora Gladys Helena Tobar e também a nossa tradutora oficial da língua aqui espanhola, da língua em espanhol, a Georgia. Pessoal que está chegando agora, nós falaremos então dos tumores cerebrais, porque um conflito vai para o cérebro, Estas lives fazem parte de várias outras, com o intuito de colocar para vocês essas informações riquíssimas. Nós estaremos com o professor Christian Flesch em São Paulo, presencialmente no dia 11 de setembro. Nós estamos já praticamente com poucas vagas para esse evento. Fica aí o convite para que vocês também possam se organizar estando em São Paulo conosco e também ouvindo o criador da biodecodagem das doenças, o professor Christian Flesch. Gladys, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, de estar conosco aqui no Brasil, de estar sempre disposta a contribuir com todo o teu conhecimento, né, e ainda mais nestas lives que nós estamos fazendo, de um conteúdo, de um tema tão riquíssimo, tão importante, tão precioso. Muito obrigada, viu? Sou eu que agradeço, Cíntia, Instituto Cíntia Cherelli. Boa tarde, boa noite, Georgia, e bem-vindos sejam todos para falar e compartilhar alguns de meus conhecimentos e minha experiência com pacientes do câncer desde a biodecodagem. Obrigada sempre. Nós que agradecemos, Gladys. Um pouquinho antes, deixa eu só fazer um comentário aqui para o pessoal, que esses tumores cerebrais, né, é uma das patologias, né, que ocorre de forma mais frequente do que se imagina, né? Indo além, são os conflitos a níveis mentais e nós buscamos sempre algumas soluções. A resposta de muitas perguntas só faz sentido para nós quando nós entendemos que existem ferramentas terapêuticas que podem, né, nos auxiliar a chegar a o porquê, né, aos conflitos que geram essas patologias. Então, Gladys, passo a palavra para você. Obrigada, Cíntia. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que para nosotros el cáncer también es una solución biológica. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o câncer também é uma solução biológica. Es cierto que para la medicina convencional y en mi formación médica aprendí que el cáncer es un sinónimo de muerte. É correto dizer que para a medicina convencional e durante a minha formação como médica, eu aprendi que câncer é sinônimo de morte. Algunos de nosotros con el simple hecho de escuchar la palabra cáncer ya entramos realmente en una condición de miedo. Alguns de nós simplesmente ouvindo a palavra câncer, de fato, entramos nessa sensação de medo. El cáncer, etimológicamente hablando, se refiere a cangrejo. Etimologicamente falando, o câncer é equivalente a caranguejo. Una patología que efectivamente cada vez es más frecuente. Trata-se de uma patologia que é cada vez mais frequente. Y hemos estado viendo durante estas lives que el significado del cáncer desde la biodescodificación es una gran solución de la biología. E nós pudemos ver através das nossas lives que o significado do câncer para a biodecodificação é uma grande solução biológica. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué hace que una persona haga o presente un cáncer cerebral? E a pergunta que devemos fazer é: o que faz com que uma pessoa apresente, desenvolva um câncer cerebral? Efectivamente, en mis 30 años de práctica médica veo que hoy en día tenemos mucho más diagnóstico de cáncer cerebral.
De fato, nesses 30 anos que eu tenho de prática médica, nós observamos muito mais casos hoje de tumor, de câncer cerebral. Por un lado, creo que hoy se hace un diagnóstico mucho más temprano de lo que antes se hacía. Por um lado, eu posso dizer que hoje o diagnóstico é feito muito mais precocemente do que antigamente. Así que agradecemos de tener unos métodos diagnósticos más precisos y específicos. Então, nós agradecemos o fato de termos métodos diagnósticos mais precisos e específicos. Pero también creo que los seres humanos cada vez más estamos invitados a tener que encontrar soluciones desde nuestra cabeza. Mas eu também acredito que nós, seres humanos, somos cada dia mais convidados a buscar soluções, tentar encontrar soluções na nossa cabeça. Para quienes se están acercando a la biodescodificación, me gustaría decirles que para nosotros toda enfermedad es una solución biológica. E eu gostaria de dizer para aqueles que estão se aproximando ao tema da biodecodificação que, para nós, todas as doenças são soluções biológicas. Soluciones biológicas ante conflictos emocionales no resueltos. São soluções biológicas diante de conflitos emocionais que não foram solucionados. Trabajamos de la mano con la medicina, a quien complementamos, al igual que con la farmacia y todos los tratamientos médicos. Nós trabalhamos conjuntamente com a medicina, a farmácia e como complementaridade a outros tratamentos. Es decir, vamos de la mano con lo médico, no lo excluimos. Ou seja, a gente trabalha conjuntamente com o médico, a gente não exclui a medicina tradicional. Así que cuando yo recibo un paciente con un cáncer cerebral, inmediatamente debo hacerme varias preguntas. Então, quando eu recebo em meu consultório um paciente com câncer cerebral, imediatamente eu devo fazer algumas perguntas. Y la primera de ellas es ¿cuál sería la utilidad de este síntoma? ¿Cuál sería la solución biológica a través de este tumor? E a primeira delas seria qual seria a utilidade deste sintoma ou qual seria a solução biológica através deste tumor. ¿Qué es lo que hace que muchas personas puedan tener unos precursores llamados oncogenes y unos desarrollen cáncer y otros no? O que faz com que tantas pessoas tenham precursores chamados oncogênese e alguns tenham predisposição para o câncer, façam câncer e outros não? Hoy sabemos que en cadáveres a los que se les hacen autopsias, muchos de ellos presentan tumores que nunca fueron siquiera diagnosticados. Hoje nós sabemos que através de autópsias que são feitas em cadáveres, muitos deles se encontram tumores que sequer foram diagnosticados. La mayoría de nosotros tiene circulante una genética en relación al cáncer y eso no significa que vayamos a tener un cáncer. A maioria de nós temos, digamos, uma predisposição genética para ter câncer, mas não significa que nós iremos desenvolvê-lo. Entonces, la propuesta que hace la descodificación biológica es ¿qué ha vivido este paciente? Que la solución es hacer un tumor a nivel cerebral. Então, a proposta a partir da decodificação biológica é o que viveu este paciente cuja solução foi desenvolver esse tumor cerebral. Y quiero decirles que es una historia de diferentes eventos consecutivos. E eu posso dizer para vocês que se trata de uma história de diferentes eventos consecutivos. En alguien que fundamentalmente está en una estructura racional, mental, de tener que darle una solución a todo. Em uma pessoa que está baseada ou fundada numa estrutura
muito racional, muito mental, onde ela deve buscar soluções para todas as coisas. Los pacientes que presentan tumores cerebrales generalmente son pacientes con un alto grado de inteligencia. Pacientes, normalmente, que apresentam tumores cerebrais, são aqueles que apresentam um alto grau de inteligência. Pero que también tienen la noción de encontrar solución a todos los problemas y usualmente a los de otras personas. Mas também a solução de encontrar respostas para todos os seus próprios problemas e também para os problemas dos demais. Tengamos presente que la mayoría de los cánceres cerebrales no son de las neuronas. Vamos nos lembrar que a maior parte dos cânceres cerebrais não acontecem com os neurônios. Es decir, las neuronas, que son la unidad funcional del sistema nervioso central, no son las que hacen cáncer. Ou seja, os neurônios, que são a unidade funcional do sistema nervoso central, não são os responsáveis pelo câncer. Y es interesante y llamativo que son las células de la glía las que aumentan su tamaño y se dividen de manera desordenada. E o que chama a atenção e que é interessante é que são as células da glia que aumentam de tamanho e se dividem de forma desordenada. Y las células de la glía son las que cuidan y se encargan como doncellas de sostener y apoyar a las princesas, las neuronas. Es una metáfora. E são as células da glia aquelas que cuidam, que sustentam, que apoiam os neurônios, ou seja, seriam assim umas damas de companhia, enquanto que os neurônios são as princesas. Por ejemplo, sabemos que son los astrocitos los que se encargan de estar en contacto con el vaso sanguíneo y llevar la nutrición a las neuronas. Ellas no van directamente en contacto con la circulación. Nós sabemos que os astrócitos são aqueles responsáveis por entrar em contato com os vasos sanguíneos e levar a nutrição aos neurônios. Eles não entram necessariamente na circulação. Son los oligodendrocitos los que producen la mielina y hacen más efectivo el impulso nervioso. São os oligodendrócitos, os produtores de mielina, que fazem mais fortes os impulsos nervosos. Hay un sistema inmunológico especial para el sistema nervioso central que es la microglia. Existe um sistema imunológico especial para o sistema nervoso central, que é a micróglia. Y son las células de Schwann las que hacen el mismo proceso a nivel del sistema nervioso periférico. E as células de Schwann são as responsáveis por fazer este mesmo processo no sistema nervoso periférico. Entonces, cuando estamos ante un paciente con un cáncer cerebral, determinamos qué tipo de células son las que constituyen el tumor. Então, quando nós estamos diante de um paciente com um tumor cerebral, procuramos determinar que tipos de células são aquelas que constituem o câncer do paciente. Recordemos que en descodificación biológica trabajamos con un diagnóstico preciso. Vamos nos lembrar que em biodecodificação nós trabalhamos com um diagnóstico preciso. Donde conocemos o buscamos el origen celular de ese tumor para darnos una idea del código biológico y poder trabajar con él. Então, nós procuramos e conhecemos a origem celular deste tumor para, assim, identificar o seu código biológico e poder trabalhá-lo. Vamos a determinar si es un cáncer primario, es decir, si es original a nivel del sistema nervioso central. Nós vamos determinar se se trata de um tumor primário, ou seja, se ele é originário do sistema nervoso central. O si es una metástasis cerebral, que en ese caso tendríamos un conflicto emocional distinto. Ou se trata de uma metástase cerebral, e neste caso teríamos um conflito emocional diferente.
Es importante que el paciente esté en los tratamientos médicos que se le hayan recomendado. É importante que o paciente esteja fazendo os tratamentos médicos que lhe foram recomendados. E incluso que podamos verificar cuál es la relación que el paciente tiene con tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Inclusive, é importante fazermos a verificação de como o paciente se sente com relação à quimioterapia, radioterapia. En descodificación vamos a buscar el momento del paciente darse cuenta que tiene ese diagnóstico. Em biodecodificação, a gente vai procurar este momento em que o paciente recebe esse diagnóstico. Porque muchas veces cuando el paciente ve o oye por su médico que tiene un cáncer cerebral, es un momento que lo deja atrapado en algo que le llamamos el conflicto diagnóstico. Porque muitas vezes, quando o paciente vê ou ouve do seu médico essa mensagem de que ele tem um câncer cerebral, ele muitas vezes fica preso em algo que nós chamamos de conflito diagnóstico. Recordemos que las características de un cáncer incluyen el hecho de no haber muerte celular. Vamos nos lembrar que uma das características do câncer é que não há morte celular. Que la intención de la biología es mantener un vínculo que quizás quisiera que fuera eterno. E a intenção biológica é a de manter um vínculo que talvez eu quisesse que permanecesse eternamente. Es decir, las células cancerosas dejan de tener el principio de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Ou seja, as células cancerosas não fazem apoptose, que é a morte programada das células. Por otro lado, el momento más importante es cuando empieza a haber una angiogénesis, es decir, el mismo tumor empieza a producir vasos sanguíneos para alimentarse. E, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada angiogênese, que é quando os tumores começam a criar vasos sanguíneos para poderem se alimentar. Es decir, un tumor cerebral es una identidad dentro de mi cabeza para devolverme al pasado y encontrar una solución más allá de todas mis capacidades. Ou seja, o tumor é uma identidade dentro da minha cabeça que me devolve ao passado para encontrar uma resposta para além das minhas capacidades. Como hipótesis, que es con lo que trabajamos en la biodescodificación. E como hipótese, que é com o que nós trabalhamos em biodecodificação, en el cáncer hay un deseo de volver atrás, casi a un estado embrionario indiferenciado. No câncer existe um desejo de voltar atrás, quase como um estado embrionário. Para entonces poder hacer desde la biología lo que en un instante de drama no pude resolver. Para poder fazer resolver a partir da biologia um instante de drama que eu não consegui resolver. En general, con palabras importantes como el sostén, la protección, la nutrición, pero tener que hallar la solución. Em geral, com palavras como sustentação, proteção, nutrição, mas para conseguir encontrar uma solução. Es decir, más allá que sostener a alguien, es encontrar una solución máxima para ayudar o sostener a alguien. Ou seja, mais do que sustentar alguém seria encontrar uma solução máxima para ajudar essa pessoa, sustentar essa pessoa. Por eso hablamos en descodificación que el cáncer es una solución turbo de la biología.
E é por isso que em biodecodificação dizemos que o câncer é a solução turbo da biologia. Y turbo significa que buscamos el máximo nivel de eficiencia. E é turbo porque procuramos o máximo nível de eficiência. Células que son hipereficientes para alimentar el tumor, São células hipereficientes para alimentarem o tumor, pero para hacer más células que puedan resolver y generar una solución a algo que tiene que ver de acuerdo a la célula que esté comprometida. mas também fazer mais células para solucionar uma questão, um problema que vai estar relacionado com as células que estarão comprometidas. Por ejemplo, un hombre que tiene un glioma de tipo oligodendroglioma. Por exemplo, um homem que tem um glioma, um oligodendroglioma. Y su primer síntoma y manifestación son unas convulsiones. O primeiro sintoma dele, ou manifestação, são convulsões. Y el oligodendroglioma está en relación con un relé cerebral que queda a nivel de la zona temporal derecha. E o oligodendroglioma, ele tem uma relação com um relé cerebral, uma parte cerebral que é a região temporal direita. Recordemos que en descodificación biológica tenemos en cuenta la localización del tumor de acuerdo a ciertos mapas cerebrales en los que nos apoyamos. Trabalhando. Vamos nos lembrar que em biodecodificação nós observamos a localização do tumor relacionado a mapas cerebrais com os quais trabalhamos. Entonces, hasta aquí podríamos hablar que trabajamos con un diagnóstico preciso, con una histología precisa y una localización precisa. Então, até aqui, podemos resumir dizendo que trabalhamos com um diagnóstico preciso, com uma histologia precisa e uma localização precisa. Y el drama de este hombre era, un par de años atrás, tener que encontrar una solución para poder proteger a sus padres. E o drama deste homem é que, alguns anos antes, precisava encontrar uma solução para poder proteger seus pais. Su madre tenía una enfermedad de Alzheimer y su padre había sufrido un accidente cerebrovascular que lo había dejado incapacitado. A mãe dele havia tido desenvolvido doença de Alzheimer e o pai havia tido um AVC que o havia incapacitado. Y aquí quiero hacerles notar entonces que las historias transgeneracionales o llamadas comúnmente la genética también tienen un impacto en los tumores cerebrales. E aqui eu gostaria de dizer que as histórias transgeracionais ou a nossa genética também vão ter um impacto nos tumores cerebrais. Es decir, traemos una predisposición, como en el caso de este hombre, de patologías cerebrales de su familia y él hace un tumor cerebral. Ou seja, trazemos uma predisposição, como é o caso deste homem na sua família, de patologias cerebrais, e ele acaba desenvolvendo esse tumor. Y encontramos... ¿Sí? Dime. Eu achei bastante interessante essa última colocação que você faz, quando você menciona um homem que desenvolve um tumor no cérebro, mas você deixa claro que existe um fato que é transgeracional, aonde o pai e a mãe também desenvolveram doenças no cérebro. Porque, às vezes, nós acabamos acreditando, ou porque as pessoas falam dentro da cultura, daquilo que conhecem, que é transgeracional ou passa de pai para filho, a doença em si, como, por exemplo, o câncer em si. E você aborda aqui um caso onde
existe algo que foi passado da família, né, do transgeracional, porém não é a doença em si, mas é o local aonde existe as diversas situações, como Alzheimer, um AVC e um câncer. Foi bem bacana, foi bem pontual isso, porque a gente às vezes tem essa noção. Se teve câncer, a gente fala assim, quem na família teve câncer, né, na cabeça, ou teve câncer, eu mesmo tenho o caso de uma pessoa que ela teve câncer, quando descobriu, estava na cabeça, mas ela veio do pulmão. O câncer já era uma metástase, como você falou anteriormente. Aí a gente tem que investigar outro conflito. E nesse caso, a família tem histórico de câncer, entende? Muitos casos de câncer, né? Então, é importante a gente, nessa colocação que a Gladys fez, é importante a gente olhar para estas outras situações transgeracionais, não só relacionados intrinsecamente à patologia câncer, mas à localização. Obrigada, Gladys. Lo que se llama esa herencia, nosotros lo contemplamos dentro de la historia de nuestras familias. Isso que nós chamamos de herança, nós contemplamos dentro das histórias familiares. Y lo que se vuelve muy esperanzador desde la mirada de la descodificación. E o que se torna muito esperançoso a partir do olhar da biodecodificação es que tener una herencia de una enfermedad no significa que vayamos a tener la enfermedad. É que ter uma herança de uma doença não significa necessariamente que desenvolveremos essa doença. Es una predisposición en nuestro lenguaje, un conflicto no resuelto ancestralmente. É uma predisposição na nossa linguagem, um conflito que não foi solucionado previamente. Y que tenemos la oportunidad de trabajarlo aun cuando no tengamos cáncer para poderlo resolver desde la historia transgeneracional. E temos a oportunidade de trabalhá-lo, ainda que não tenhamos câncer, para poder solucionar essa história no nível transgeracional. Finalizando el caso del paciente que les estaba contando. Para terminar, o caso do paciente que eu comentava agora há pouco. Es un instante en donde este hombre siente que tiene que encontrar la solución más allá de sus capacidades. É o momento em que este homem sente que precisa encontrar uma solução para além das suas capacidades. Para poder proteger a sus padres, pero también ser protector y nutridor de su familia, su esposa y sus hijas. Para poder proteger seus pais, mas também para proteger e apoiar, nutrir a sua família, sua esposa e filhas. En el momento en que es expulsado de un trabajo que era muy bueno lucrativamente. No momento em que ele perde o emprego, um trabalho que era muito bom financeiramente. Y en un instante se hace una pregunta, ¿y ahora cómo lo voy a solucionar? E naquele instante ele se faz a pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Entonces, una persona que tiene un cáncer cerebral es alguien racional, mental, pensador, analítico por estructura. Então, uma pessoa que faz um câncer cerebral é uma pessoa mental, racional, pensativa, analítica na própria estrutura. Que podríamos decir que tiene una misión que incluso a veces es dada en el proyecto sentido de ser el sostén o el pilar de la familia o incluso un salvador. E ele possui uma missão, às vezes, inclusive, criada durante o projeto Sentido, em que essa pessoa vai precisar ser o pilar, a sustentação familiar, inclusive, às vezes, até o salvador da família. Particularmente porque el cáncer
en lo profundo es un conflicto de identidad. Particularmente porque, no fundo, o câncer é um conflito de identidade. Es decir, cuando me identifico con un rol y yo soy eso y ya no puedo serlo, aumenta la posibilidad de que hagamos un cáncer. Ou seja, quando eu me identifico com um papel, eu sou isso, mas já não posso ser isso, eu aumento a probabilidade de desenvolver um câncer. Entonces, tengo que destruir una parte de mí si yo ahora no puedo proteger y sostener a los otros. Então, eu preciso destruir uma parte de mim se agora já não posso proteger ou sustentar os outros. Y repito, es como hacer una nueva identidad al interior de mi cabeza. E eu repito o que já disse, é como fazer uma nova identidade dentro da minha cabeça, Bastante anárquica, porque ya no oye las señales externas, sino solamente sus propias señales. bastante anárquica, porque já não ouvem os sinais externos, apenas os seus próprios internos. Generalmente en un conflicto que ha tocado mi esencia, algo que realmente para mí es fundamental. Em geral, que tocou um conflito que tocou a minha essência, algo que para mim é fundamental, Y en la que yo tengo que encontrar una solución, sea como sea. na qual eu preciso encontrar uma solução de qualquer jeito. Es decir, es alguien que generalmente está en el control del control. Ou seja, alguém que geralmente está no controle do controle. Y cuando estamos en el control, estamos en la necesidad de pensar y de encontrar soluciones por nosotros mismos. E quando estamos controlando, estamos na necessidade de pensar e encontrar soluções por nós mesmos. Generalmente, la personalidad controladora tiene una distorsión del tiempo. Em geral, a personalidade controladora tem uma distorção do tempo. Porque el que quiere controlar anticipa hacia el futuro tener todo bajo su estricta mirada. Porque aquele que controla, ele procura antecipar, ter todas as coisas sob o seu olhar muito próximo. Olvidando de manera arrogante, si me permiten la expresión, que en realidad no tenemos el control de nada. Se esquecendo de forma, eu diria até arrogante, que nós não temos controle sobre nada. Generalmente son individuos excesivamente responsables. Em geral, tratam-se de indivíduos excessivamente responsáveis. Y como en la mayoría de pacientes con cáncer, personas que están más para los otros que para sí mismos. Ahí hay una distorsión de la identidad. E, como na maioria dos pacientes com câncer, pessoas que estão mais para os outros do que para si mesmas. Ou seja, existe uma distorção da identidade. Professora Gladys, a tomada de consciência de tudo isso que você está nos colocando agora, né? De olharmos para nós, identificarmos essas características, tomar consciência, isso já é uma prevenção, já é algo que nós podemos trabalhar? Estoy convencida que la descodificación biológica es un método terapéutico de prevención de enfermedades. Eu estou convencida de que a biodecodificação é um método terapêutico de prevenção de doenças. El tesoro de la descodificación es enorme. E o tesouro da decodificação biológica é enorme. Pero estoy de acuerdo contigo, Cintia, en que darme cuenta de estos comportamientos, aun cuando no tenga cáncer, ya es un gran paso. Mas eu concordo com você, Cíntia, ou seja, perceber que eu tenho estes determinados comportamentos já é um grande passo. Porque entonces puedo salir del control cuando me conecto a una instancia superior, no importa cómo se llame.
Porque então eu posso sair do controle quando me conecto com uma instância superior, qualquer que seja o nome dela. Puedo Gladys, conectarme con mi cuerpo, en cambio de ser solamente una cabeza con un par de piecitos. Por exemplo, eu posso me conectar com meu próprio corpo em vez de ser simplesmente um cérebro com pezinhos. Puedo Gladys, eu reconocer sempre. a los demás, así también. Perdón, dime, Cintia. Não, Gladys, eu estou rindo aqui, porque assim, é incrível, incrível. Toda live eu repito a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Esta live é a penúltima que eu faço, depois nós teremos, no dia 22 de agosto, uma live com o professor Gutberto Flores. Mas eu digo assim, toda live eu vou parar. Eu não faço mais live, porque eu sempre falo um pouco de mim, em tudo, todas as lives. E quando você foi falando essas características, Gladys, você estava falando de mim, né, Gladys? É praticamente assim, é claro que você não estava falando de mim, né? Você estava falando das características, né, de tudo aquilo que nós entendemos e estudamos dentro da biodecodagem. Mas, assim, é uma identificação minha, né? Vamos dizer que das características que você mencionou aqui, não estou sendo arrogante, querendo dizer que eu sou inteligente, não é isso. Mas que eu estou sempre querendo Não, mas que eu estou sempre querendo resolver problemas e soluções. É isso. Estou sempre querendo resolver os problemas, me antecipar com soluções que às vezes nem vão acontecer problemas. Então eu fico sempre muito no mental. Por isso que eu disse para você, né? Identificarmos isso já é um começo de tomada de consciência e termos essa ferramenta, essa abordagem terapêutica, né, da biodecodagem das doenças aqui no Brasil hoje, né, a serviço, né, do atendimento, a serviço dos pacientes, né, para trabalhar com essa abordagem, né, coadjuvante, com qualquer outra medicina, qualquer outro tratamento, como você disse no começo da nossa live, medicação, tratamento com médicos, isso é essencial. Quer dizer, é mais um presente que nós aqui no Brasil, já há 3 anos e meio, passamos a ter, né? A trazer para o Brasil para preparar profissionais que vão poder estar atendendo com essa abordagem aqui no Brasil. Então, é muito riquíssimo tudo isso. E desculpa te interromper, mas essa é a penúltima live. Así que tomar conciencia como tú lo estás haciendo es un paso de prevención. Tomar consciência, tal como você está fazendo, é um primeiro passo para a prevenção. E incluso me haces pensar en un conflicto muy frecuente en los pacientes con tumores cerebrales. Inclusive, você me faz pensar num conflito bastante frequente entre os pacientes com tumores cerebrais. Y es el conflicto de la perfección. Que é o conflito da perfeição. Es una característica que también los describe con frecuencia. É uma das características que podemos descrevê-los com frequência. Estoy pensando en una mujer con un astrocitoma cerebral. Eu penso aqui numa mulher com um astrocitoma cerebral. Que tenía como antecedente un adenocarcinoma de glándula mamaria. Que anteriormente, ou de forma antecedente, havia tido um adenocarcinoma das glândulas mamárias. Le habían hecho una cirugía y había recibido tratamiento para el cáncer de mama. Ela havia passado por uma cirurgia, depois passado por tratamento para o câncer de mama. Y a partir de una alteración en su visión, hacen un ataque cerebral y se encuentran que tiene una astrocitoma cerebral. Então, a partir de uma alteração na sua visão, os médicos fazem uma tomografia e descobrem este astrocitoma cerebral. Y el conflicto de esta mujer estaba en relación a querer nutrir
y dar sostén y apoyo a su hija. E o conflito desta mulher era o de querer nutrir e dar sustentação e apoio à sua filha. Y alguien que tenga alguna idea de descodificación dice, ah, eso tiene que ver con los senos. E uma pessoa que tenha alguma ideia sobre decodificação poderia dizer, ah, isso está relacionado com as mamas. Porque los senos son las glándulas y los órganos que están para cuidar y proteger al hijo. Porque as glândulas mamárias estão para cuidar e para proteger o filho. Y la historia de la hija de esta mujer es que era una chica depresiva con varios intentos de suicidio. E a história dessa mulher é que a filha dela era uma menina depressiva com várias tentativas de suicídio. Y esta mujer ya no tuvo senos en donde biologizar su necesidad de protección. E esta mulher já não tinha, então, seios onde biologizar a sua necessidade de proteção. Pero era una mujer muy inteligente, médica de profesión, y hizo un tumor cerebral, un astrocitoma. Mas se tratava de uma mulher muito inteligente, ela era médica de profissão e ela desenvolveu este tumor cerebral, este astrocitoma. Y el tumor se origina en la noción de tener que encontrar cualquier solución para salvar a su hija. E o tumor se origina a partir da noção de ter que encontrar qualquer solução para poder salvar a sua filha. Y ella relata en sus actos terapéuticos que ella ya no tenía vida, vivía para encontrar una solución para cuidar a su hija. E ela relata nas terapias que ela não sentia que não tinha mais vida. A vida dela era para encontrar uma solução para salvar a sua filha. Y era una mujer que había sido criada con la noción de tener que ser perfecta. E foi uma mulher criada com a noção de ter que ser perfeita. Y si no lo hacía perfecto, entraba en la culpa y se sentía una mala madre. E caso ela não fizesse as coisas com perfeição, ela sentia culpa e se sentia uma mãe ruim. Y cuando aparece el tumor cerebral, esta mujer toma conciencia que fue la manera que la biología le dijo, para. E quando então aparece esse tumor cerebral, ela percebe, ela toma consciência de que foi a forma que o corpo dela estava dizendo para ela parar. Para de encontrar soluciones y haz el duelo de aceptar ser la mamá que eres. Pare de encontrar soluções e faça o luto ao aceitar a mãe que você é. Y acabo de nombrar una palabra que también los invito a explorar cuando hayan tumores cerebrales. E eu acabo de nomear uma palavra que eu convido vocês a pensarem sobre ela nos casos de tumores cerebrais. Y es duelos no elaborados. Que é lutos que não foram elaborados. En alguien que quisiera devolver el tiempo. Em alguém que gostaria de voltar no tempo. Para encontrar cualquier solución para nutrir o cuidar a esa hija, en el caso de esta mujer. Para encontrar qualquer solução a fim de nutrir ou cuidar a sua filha, no caso desta mulher. Y acompañando el proceso de quimioterapia, trabajamos con descodificación. E acompanhando o processo quimioterápico dessa paciente juntamente com a biodecodificação. 2 sesiones después, ella me dice, hoy agradezco a la enfermedad porque me permitió evolucionar. Depois de 2 sessões, ela diz, hoje eu agradeço a essa doença porque me permitiu evoluir. Somos seres que nos estamos adaptando biológicamente de manera constante. Nós somos seres que estamos nos adaptando
adaptando a todo instante, constantemente. Y la enfermedad es una forma de adaptación biológica ante un conflicto emocional no resuelto. E a doença é uma adaptação biológica a um conflito emocional que não foi satisfeito. En personas estructuradas en lo racional, desconectadas de sus emociones y de su sentido. Em pessoas estruturadas no racional e desconectadas das suas emoções e dos seus sentires. Así que conectarnos con el cuerpo, las sensaciones y las emociones también es preventivo. Então, conectarmos com o nosso corpo, nossas sensações e nossas emoções também é um ato de prevenção. Gladys, a gente tem aqui uma pessoa que está com a gente na live, acredito que ainda esteja, que ele deixou uma mensagem assim para você, que nessa descrição que você fez sobre as características, né, de algumas pessoas que podem desenvolver tumor cerebral, ele diz assim: Gladys, você acaba de me descrever perfeitamente. Porém, no meu caso, meu filho que tem tumores. Okay. Cuando estamos ante niños que tienen tumores cerebrales, quando estamos diante de crianças que têm tumores cerebrais, y en realidad cualquier enfermedad en niños pequeños, assim como qualquer doença em crianças pequenas, descodificación biológica va a ser la siguiente hipótesis. a biodecodificação fará a seguinte hipótese: los niños vienen a expresar la solución al conflicto del sistema familiar. As crianças vêm expressar a solução para conflitos do sistema familiar dela. Así que quizás el tumor de este niño Então, talvez o tumor desta criança puede estar en relación a conflicto de alguno de sus padres, pode estar relacionado a um conflito de algum dos seus pais. miraríamos también la noción del proyecto sentido, es decir, ese mensaje inconsciente por el que los padres nos trajeron al mundo. Olharíamos, observaríamos também o projeto sentido, ou seja, esta mensagem inconsciente dos pais no momento de nos trazer ao mundo. Y daríamos una mirada a la historia familiar de él para verificar si hay conflictos que tengan relación biológica con el tumor. E observaríamos também a história familiar desta criança para verificar se há conflitos relacionados à biologia daquele tumor. Y en el caso de que haya una conciencia de la mamá como la que está tomando nuestra participante. E no caso de que o pai ou a mãe tomem consciência, como é o caso que nós temos aqui na live, hacer un trabajo terapéutico ya sería útil para ayudar al niño en su proceso de tratamiento. Fazer um trabalho terapêutico já seria útil para ajudar essa criança no seu processo. A veces los hijos hacen las enfermedades como un acto de lealtad invisible a los conflictos del sistema familiar. Às vezes, as crianças desenvolvem as doenças como um ato de lealdade invisível aos conflitos familiares. Sin embargo, no es tan directo como es mi conflicto y mi hijo lo tiene. Hay que ser un poco más cuidadosos y benévolos.
Entretanto, não seria algo direto como, é o meu conflito, então o meu filho vai desenvolver. É preciso que sejamos cuidadosos e benévolos. Y trabajamos con hipótesis y no con certezas en descodificación biológica. E em biodecodificação, nós sempre trabalhamos com hipóteses e não com certezas. Para evitar el juicio o creernos dueños de la verdad. Para evitarmos julgamentos ou nos acharmos os donos da verdade. Lembrando que também trabalhamos com o diagnóstico preciso da doença, da patologia, né, Gladys? Que vem nortear todo o trabalho que o terapeuta vai fazer, vai conduzir ali com o paciente. Bom, Gladys, as lives poderiam ser de 2, 3 horas, porque é simplesmente maravilhoso ouvir você. Eu fico até aqui meia preocupada de interromper você às vezes para fazer alguma colocação. Porque assim, é incrível como é leve e você coloca as suas falas assim, são muito esclarecedoras, né, para as pessoas que estão aqui na live com a gente, que são pacientes ou que são não pacientes, né, que estão com problemas de câncer, mas pessoas que estão aqui que podem sim ser os nossos pacientes, né, nas terapias da biodecodagem das doenças aqui no Brasil, pessoas não profissionais que estão aqui, é muito simples ouvir você e entender todo esse contexto, né, de como a biodecodagem vem fazer esse amparo, esse aporte, né, no tratamento das doenças, e aqui nesse caso, como nós estamos falando, né, dos tumores cerebrais. Gladys, eu tenho que te agradecer por toda a tua disponibilidade. Gostaria de deixar aqui para todos vocês que nós teremos mais uma live no dia 22 de agosto. Na próxima segunda nós não faremos live, mas no dia 22 de agosto nós teremos uma live aqui no nosso Instagram com o professor Gutberto Flores, também é um professor da escola francesa, e ele vai estar falando sobre câncer de próstata, tá? E com essa abordagem, e linkando, né, a abordagem da biodecodagem das doenças. Então, vocês que estão aqui, que estão próximos de São Paulo, ou que têm facilidade para ir para São Paulo, no dia 11 de setembro, nós estaremos no Hotel Meliá Ibirapuera, num domingo, com o professor Christian Flesch. Ele vai fazer um mini curso, né, de câncer e biodecodagem. A biodecodagem atuando no tratamento e prevenção do câncer. Então, vocês que têm essa disponibilidade, que está ali pertinho, corre aí no nosso direct, deixa lá uma mensagem, eu quero. E as pessoas que colocarem assim hoje lá, eu quero, no nosso direct, terão 20% de desconto nas suas inscrições. Só para quem escrever hoje, aqui, eu quero. Não adianta ouvir a live no decorrer da semana e depois escrever no direct. É só para quem escrever no direct hoje à noite. Amanhã, os nossos consultores entrarão em contato com vocês e farão as suas inscrições. Ok? Gladys, mais uma vez, muito obrigada. Georgia, muito obrigada por ser a nossa voz também, nossa porta-voz. Só tenho que te agradecer e vamos torcer para que Gladys também possa estar em breve aqui no Brasil conosco. A gente tem uma agenda da Gladys também para novembro. Quem tiver interesse, conhecer mais também, quiser estar com a Gladys, deixa ali no direct, quero Gladys. E aí a gente vai passar as informações do curso da Gladys também, que ela trará para nós aqui em novembro. Outras pessoas que desejarem mais informações sobre a formação, também entre em contato conosco. Nós já estamos organizando a nossa 5ª turma de formação em biodecodagem no Brasil. Fica aí o convite para vocês, profissionais de saúde, poderem também entrar nessa família biodecodagem das doenças que tem em vários países e aqui no Brasil também. Gladys, um beijo enorme. Quantum Decodagem, digita lá no meu direct. No meu direct, gente, aqui acaba não ficando salvo nos comentários. Vão lá no direct
e escrevam lá. Quero Gladys, para informação do curso da Gladys, tá? Quero informação da biodecodagem, quero informação do Christian Flash, ok? Para que nós possamos dar o suporte a vocês e organizar que vocês também estejam conosco. Gladys, um beijo grande. Bora descansar um pouquinho agora? Obrigada, Georgia, obrigada. E cada vez mais contato entre nossa cabeça e nosso coração é uma boa ideia para manter nossa saúde. Beijos, obrigada sempre, gratidão para todos. Boa noite. Vamos tirar a nossa foto, tá? A gente tem que tirar a nossa foto. Vamos fazer assim? Quem que tira a nossa foto? Assim. Quem tira a nossa foto e manda a foto aqui para mim? Vamos ver. Vamos tentar aqui mandar. Vou tirar uma foto aqui também. Eu não sei se a Marcinha está aqui, se ela conseguiu tirar foto para mim. Marcinha está sempre aqui com a gente. Ela sempre tira uma foto nossa. Eu acho que ela deve ter tirado. Márcia, você está por aí? Eu acho que ela deve ter tirado. Um beijo grande a vocês duas, um beijo grande a todos vocês por estarem aqui com a gente na live. Até dia 22 de agosto, na nossa próxima live com o professor Gutberto Flores. Obrigada, Gladys. Obrigada, Georgia. Bom descanso a vocês. Obrigada, tchau. Gratidão, tchau.